e terão de passar por reformas. São eles o viaduto Monte Castelo, Oscar Niemeyer e o elevado da Avenida João Saldanha. As obras de reforço na estrutura dos três serão parecidas com as que tiveram de ser feitas no viaduto Gil Nogueira, da Avenida Portugal, que apresentou um desnível de 2,5 centímetros, segundo a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público de Belo Horizonte. O promotor, Eduardo Nepomuceno, declarou ao portal am.com do jornal Estado de Minas que as estruturas não estão sob risco de desabar. Agora já são 6 os viadutos que deram problemas só na Avenida Pedro I. O Montese ficou interditado 9 meses depois de um deslocamento lateral de 27 centímetros. E o Batalha dos Guararapes caiu antes de ser inaugurado, matando 2 pessoas e ferindo outras 23. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que tem até o dia 4 de maio para concluir o inquérito. Todos esses projetos foram feitos pela empresa Consol e executados pela construtora Covan. Os responsáveis pelas empresas não quiseram gravar entrevista. Amanhã, a Sudecap vai apresentar um relatório baseado no laudo de uma empresa de consultoria que avaliou esses viadutos. A Superintendência de Desenvolvimento da capital adiantou que as intervenções serão pequenas e visam a prolongar a vida útil dos elevados que continuam operando normalmente. Os agentes de trânsito têm tido muito trabalho para botar a ordem na rua do bairro São Francisco, em BH, onde motoristas ignoram as leis de trânsito em um festival de infrações. Bom, agora depois da denúncia do Jornal da Alterosa, virou um festival de multas e flagrantes, com os espertinhos na contramão, dando de cara com os PMs. Por essa, certamente a motorista não esperava. A mulher foi surpreendida pelo PM, que parou a moto de frente com o carro, que descia pela contramão. Ela teve que encostar e foi multada. Não tenho o que fazer. Não tenho o que fazer. Só pagar a multa agora. Para este aí, o policial até abriu os braços. A motorista que quis ser mais esperta também teve que pagar uma multa e ainda atrasou os que estavam subindo na faixa correta. Este achou que passaria batido. Só achou. Mas estava limpo aqui quando eu descia, não tinha ninguém. Mas pode pegar a contramão mesmo quando ela está limpa? Mas um pedacinho, não tinha ninguém descendo. Mas é proibido. Eu sei que é, mas fazer o quê, né? Tudo é previsto, né? Mas eu não estava esperando isso, não. Teve aquele que viu a fila grande, tentou dar uma escapada e viu a PM. Nem adiantou voltar para o lugar certo. Mais um na lista, que ficou cheia por sinal. Foi até difícil contar o número de motociclistas que tentaram passar na frente dos carros pela contramão. Mas foram eles que ficaram para trás. Só seguiram viagem com a multa no bolso. O coletivo também quis levar vantagem. Levou foi uma multa. O negócio estava tão escancarado que a Guarda Municipal chegou para dar apoio. E eles também trabalharam muito. Quem obedece às regras diz que quando os irregulares são coibidos, por mais que a fila fique maior, o trânsito flui com tranquilidade. O pessoal só respeita quando mete a caneta. Afeta o bolso, aí eles respeitam. Me sinto mais segura. E tem que ser feito exatamente isso. Tá? Porque o trânsito é uma loucura, as pessoas estão dirigindo enlouquecidas. Invasores ocuparam um prédio do INSS no centro de Belo Horizonte e dizem que vão ficar lá. Eles querem até usar dinheiro do programa Minha Casa Minha Vida para fazer uma reforma e transformar o imóvel em um condomínio de apartamentos. Na portaria do antigo prédio do INSS, tapumes, cadeado, vigia e faixas, com os 2 nomes da nova ocupação popular de Belo Horizonte, Zezeu Ribeiro e Norma Lúcia. Os invasores impediram a nossa equipe de filmar toda a parte interna do prédio. Disseram que ainda há muito improviso e que a maioria das pessoas estava dormindo. Eram 9 horas da manhã. Segundo uma das líderes do movimento, são cerca de 150 famílias no local. São pessoas que moram de aluguel, de favor e que participam do núcleo, são cadastradas no orçamento participativo de habitação em Belo Horizonte. E o que esse orçamento participativo prevê? É o Minha Casa Minha Vida? O que é? É o Minha Casa Minha Vida. O prédio está desativado há cerca de 10 anos. São 14 andares. Os ocupantes disseram que querem reformar o edifício com verba do programa federal Minha Casa Minha Vida, transformando os cômodos em 64 apartamentos. E tem um recurso, a família pode pegar o recurso do Minha Casa Minha Vida, que é um recurso federal, hoje é R$65 mil, e pode fazer a reforma do prédio. Então, o nosso intuito é um pouco esse, né? Ah, tá. Então, vocês pretendem ficar aqui mesmo no prédio? Sim,
nós queremos ficar, porque são famílias que moram de aluguel, né? E que não aguentam mais o alto custo do aluguel e vieram para ficar mesmo. Nas ruas, algumas pessoas apoiam a invasão. O pessoal, se precisa, tem que invadir mesmo, tá parado o prédio aí. Se não tiver onde morar, tem que invadir onde morar na rua, eles não vão, coitado. Se o pessoal, Belo Horizonte cheio, com 150 pessoas vindo da ponte. Mas muita gente acha errado. Eu acho um absurdo. Quem quiser vai trabalhar e conseguir as coisas. Eu acho um absurdo. A senhora trabalhou muito para conseguir sua casa própria? Nossa senhora, passei fome. Passei fome, minha filha, para construir minha casa. É difícil, mas a pessoa tem que batalhar para conseguir, não invadindo. Centro Belo Horizonte? Lógico, até eu. Quem não quer? De graça. E se o prédio é de um órgão público, não pode ser só de alguns, né? De acordo com o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, o prédio está em processo de transferência para o Ministério das Cidades, por isso estava vazio. A invasão já foi registrada em um boletim de ocorrência na PM e também comunicada à Polícia Federal. O Instituto aguarda agora um parecer da Procuradoria Federal para definir como poderá ser feita a reintegração de posse. Bandidos armaram um golpe dentro da Faculdade de Medicina da UFMG na capital para roubar celulares anunciados para venda pela internet. Um deles se passou por professor e marcou o encontro com a vítima no prédio da Federal, na região hospitalar. Os 3 criminosos entram na faculdade e fingem que vão participar de uma palestra. Na porta do evento dão meia volta e começam a arquitetar o plano. O rapaz de gravata é quem aplica o golpe. A vítima foi este empresário que prefere não se identificar. Ele anunciou um celular num site de vendas. Um homem se identificou como professor universitário e marcou de comprar o aparelho dentro de uma faculdade. Uma trama bem montada, com direito a um nome de um professor que realmente existe, fez com que o homem caísse no golpe. Eu fui recebido por uma pessoa que se passou pelo assistente dele, com crachá da UFMG. Nós subimos, quando chegou na porta do elevador, uma pessoa se passou por uma aluna, perguntou para ele se o professor Paulo estava na faculdade. E ele falou que sim, que ele estava dando uma prova no 7º andar, se ela queria ir até lá. Chegou na porta da sala, ele me informou que eu não poderia entrar, que ele ia levar o celular dentro da sala, mas ia voltar com o dinheiro ou com o celular. Nesse momento ele fingiu que entrou na sala, eu vi ele entrando na sala, quando eu distraí ele voltou e desceu pela escada levando meu celular embora. O boletim de ocorrência foi feito. Na polícia não há mais registros de casos como este. Porém, nesta página de uma rede social, internautas relataram golpes com as mesmas características. O caso ocorreu no prédio da Faculdade de Medicina da UFMG. Além de ajudar a identificar os golpistas, as imagens de circuito interno levantam a questão da segurança dentro da instituição. Tive acesso assim, a várias salas dentro da UFMG sem ninguém me parar, com equipamentos caros, microscópios, procurando essa sala de professor e sem encontrar ele mesmo, sem nenhum tipo de proibição de entrar em lugar nenhum dentro da faculdade. Você acha que falta segurança lá? Isso não, falta eu tenho certeza, porque eles estão usando um prédio federal público para fazer roubos, né? A coordenadoria da Faculdade de Medicina da UFMG informou que para entrar no prédio é preciso ter crachá. Quem é de fora tem que se identificar na portaria para poder pegar um crachá de visitante. No dia do roubo do celular, os 3 golpistas se inscreveram para participar de um curso na instituição. A faculdade ressalta que está modificando toda a estrutura de segurança na entrada e vai trocar os crachás. Foi preso em Goiás o homem mais procurado pela polícia de Minas. Ele tinha 5 mandados de prisão em aberto por homicídios e tráfico de drogas em Betim, Contagem e Ibirité. Ele e o irmão, comparsa nos crimes, foram apresentados nessa manhã. Neuber Júlio de Souza, o alemão, movimentava mensalmente com o tráfico de drogas cerca de 9 milhões de reais, segundo a polícia. O dinheiro seria lavado com a compra de imóveis. De acordo com as investigações, ele morava em Goiás há 2 anos e de 3 em 3 meses ia ao Paraguai para comprar 30 quilos de pasta base de cocaína e meia tonelada de maconha. O papel dele era só ver a qualidade da droga, efetuar o pagamento e algumas pessoas recebiam determinada quantia em dinheiro para
transportar essa droga até a região onde elas seriam comercializadas. Segundo os delegados, a droga era distribuída em 12 bairros de Belo Horizonte, Ibirité e Contagem. De acordo com a polícia, o gerenciamento era feito pelo irmão dele, Milton de Souza Júnior, que foi preso em casa em São João del Rei. Já Alemão foi preso no aeroporto de Goiás, quando voltava de Rondônia, rota do tráfico de drogas, segundo as investigações. Alemão veio para Belo Horizonte no avião do governo de Minas. Ele chegou nessa quarta-feira. A dupla foi encontrada depois que a polícia descobriu que eles estavam usando vários documentos falsos. Os dois são suspeitos de vários homicídios na Grande BH. Segundo a polícia, além dos homicídios e do tráfico de drogas, Alemão ainda fazia parte da Turma da Marreta, uma quadrilha de Goiás especializada em assaltos a banco e carro forte. Ele era o único do grupo que não havia sido preso. Os meus problemas, sim, eu já tive, mas foi no passado. Que problema, né? Eu tive um homicídio. Você pagou por ele? Como é que foi? Eu fui condenado, o único que é meu. O único que é meu. Tráfico de drogas? Não tem nada disso, não. A segunda etapa dessa investigação, nós vamos dissecar a estrutura criminosa, identificar os laranjas, interpostas pessoas que foram utilizadas por esses líderes dessa organização, contando com todo o auxílio das ferramentas tecnológicas que nós dispusemos. Exclusivo, uma funcionária da Vara da Infância e da Juventude de Barbacena resolveu quebrar o silêncio depois que famílias denunciaram irregularidades em processos de retirada de crianças entregues para adoção conduzidos pelo juiz Joaquim Gamonal. Apesar do medo de sofrer represálias, ela resolveu contar o que já viu acontecer, mas pede que as comissões de direitos humanos da OAB e da Assembleia Legislativa que investigam o caso lhe garantam proteção. Hoje eu estou vendo que o pessoal está tendo coragem de denunciar esse homem. Está tendo coragem de denunciar porque é gente pobre. Eu fico revoltado, sabe por quê? Porque eu também eu tenho origem pobre. Eu fico imaginando, eu penso assim, se eu fosse uma dessas mães, quem está numa situação boa de vida, tudo bem, não está nem aí, né? Não vai acontecer isso, ele não vai baixar na casa de um rico, de um milionário, de uma pessoa poderosa, uma pessoa bem empregada, para tomar uma criança. A funcionária pública conta que adoeceu por ver o que acontecia com as mães que eram alvos de denúncias. Eu me coloquei no lugar dessas pessoas, sabe? Eu coloquei meu cargo em risco de fazer vários relatórios contra a opinião dele. Nosso trabalho é de apurar se a denúncia é verdadeira ou não. Lá, quando chega uma denúncia, o assessor já desce lá e já fala, a mãe está fazendo isso, está fazendo isso. Vai lá e abriga, vai lá e faz isso, vai e faz aquilo. A mulher, que prefere não aparecer, diz que foi hostilizada no trabalho por ter feito um relatório favorável a uma mãe de 3 filhos, suspeita de maus tratos. Se a gente não fizer, como é o meu caso, que eu vou lá e apuro, eu vou para apurar, para fazer o meu serviço de apurar. Eu vou lá, apuro, vejo que não está acontecendo nada, e eles vão falar que não sabe trabalhar em equipe. Tem gravação falando bem claro que eu não sou da confiança dele. Assina em branco, para qualquer um dos comissários, menos para mim. Não assina. E assim, ele não vê, não serve para ser juiz, serve para ser promotor ou defensor, porque olha só um lado. Os dois lados ele não sabe olhar na história. Não Você vê que ele não escuta as mãos? Não escuta os dois lados, não tem que escutar, tem que ver, apurar tudo. Se a gente for contra a opinião de quem denunciou, das pessoas de confiança dele, a gente fica complicada, a situação é complicada. Esta outra mulher também resolveu falar. Ela diz que chegou a levar uma filha de quase 2 anos ao fórum da cidade e entregar para adoção porque havia sido abandonada pelo pai da criança, mas que no dia seguinte voltou arrependida. Falavam para mim assim, já está resolvido, já está feita a adoção e acabou. Fizeram assinar tudo direitinho, mesmo eu querendo a minha filha de volta. Falou que não tinha jeito por causa do papel assinado. Voltei no dia seguinte, de manhã, a partir de 11 horas, no fórum, 11h30, desesperada, me mandaram para a doutora Darcilene, da Defensoria Pública, e ela simplesmente com o pai falou, não vou entregar. Ela alega que insistiu para ter a criança de volta, dizendo que o pai iria ajudar. Mas, segundo a mulher, teve o pedido negado novamente pela Defensoria Pública. Falou que não, que a menina já estava em 2 dias estabilizada com a família e não estava sentindo minha falta. Eu falei, mas não tem como. E o pai falou, não, eu vou ajudar ela é minha filha junto com ela. Ela é minha filha, tá aqui.
na certidão. A mulher, que hoje tem cerca de 40 anos, afirma que teve outra filha encaminhada para adoção. O bebê tinha 3 meses quando ela procurou a vara da infância e juventude e pediu ajuda. Mas a menina acabou sendo levada para o abrigo da cidade. Pedi ele outra ajuda. Não foi tomar minha filha e botar dentro de uma casa de acolhimento. Eu pedi ele uma ajuda para poder pegar a pensão do pai, porque eu não queria perder a segunda filha. Chegou um processo do advogado me acusando de abandono de incapaz. Foi aí que eu vi o erro da justiça aqui, da equipe do Gamonal. Porque a família, quando esteve no fórum, e eu fui, eu falei, jamais abandonei minha filha. Briguei várias vezes com eles para ficar dentro do abrigo com a minha filha. Realmente fiquei com a cabeça ruim mesmo. Eles vão surgindo coisas pra gente, colocando na mente da gente, fixando as coisas para a gente fazer um tratamento psiquiátrico, que a gente está doida, que a gente está precisando disso, está precisando daquilo. Eu até concordo com ele, eu estava precisando de ajuda. A Corregedoria do Tribunal de Justiça notificou o juiz Joaquim Martins Gamonal a prestar declaração sobre as denúncias que o Jornal da Alterosa vem exibindo desde a quinta-feira passada. O juiz veio a Belo Horizonte hoje e deu há pouco uma coletiva na sede da AMAGES, a Associação dos Magistrados do Estado, entidade particular que defende juízes. Eu sei que sabe que é má fé a denúncia. E eu digo isso tranquilo. Quem fez as denúncias em Barbacena, eu não vou falar como eu não vou falar dos que estão, todos os que estão envolvidos nesse processo, todos, os pais, as mães. E também agora, os 2 advogados que me denunciaram respondem a diversos processos criminais em Barbacena. Quando existe um impasse entre o juiz e uma das partes, o Código de Processo Civil, artigo 134 e 135, trata de impedimentos e suspeições. E o fato dela ter entrado com alguma coisa contra mim não faz com que eu deixe de ser o juiz imparcial. Por quê? Senão, todo mundo que não quiser que o doutor tal julgue o seu processo entra com uma ação contra ele. Então, o tribunal julga após provas minhas e dela se eu sou inimigo. Se eu sou inimigo, eu não posso julgar. Detectaram que eu não era. O Jornal da Alterosa vai continuar acompanhando esse caso até que seja concluída a investigação. Materiais apreendidos que são prova de processos do Fórum de Divinópolis foram encontrados jogados no meio do mato. Na semana passada, uma funcionária do Fórum foi presa por suspeita de vender armas que estavam em poder da Justiça. Aparelhos de som automotivos, celulares, balanças de precisão e simulacro de arma são apenas alguns dos materiais encontrados que, segundo a Polícia Civil, fazem parte de processos da Justiça local. De acordo com a Polícia Civil, o material foi encontrado pela Polícia Militar em um lote vago no bairro Jardim das Oliveiras. E agora será feita a investigação para ver a qual órgão público esse material pertence. A polícia não descarta a possibilidade do material pertencer à mesma vara do Fórum, na qual trabalhava a escrivã Jussara Regina Guimarães Ferreira, presa na última sexta-feira. Ela é suspeita de vender armas apreendidas que estavam guardadas no judiciário e ainda repassar para os réus informações de processos criminais. A gente não pode ficar aqui fazendo conjecturas, né? Nós estamos fazendo a investigação para chegar realmente no fato se houve autorização do juiz ou não. Dependendo, aí sim as investigações caminharão num sentido ou em outro. Ainda de acordo com o delegado, mesmo que o material seja referente a processos que não estão mais em andamento, o descarte foi feito de forma inapropriada. Se foi material de processos que já estão baixados, já tem autorização do juiz, né, do respectivo juiz, para que esses objetos sejam destruídos, esse é o caminho legal, né? Só a forma como foi feita, aí sim poderia caracterizar uma infração administrativa, né? Se somente não se fez o procedimento correto para a destruição. O Jornal da Alterosa tem recebido diversas reclamações de moradores de cidades da Grande BH sobre a escuridão e a insegurança em que passaram a viver nas ruas em que moram depois que a iluminação pública passou a ser responsabilidade das prefeituras. Ontem mostramos um caso em Santa Luzia, hoje vamos exibir outro de Contagem, no bairro Industrial, onde já estivemos há cerca de 3 semanas. A prefeitura falou que iria consertar as luzes dos postes que não funcionam há 3 meses e até agora nada.
Andar a pé por aqui só com passos apressados. Na rua Coronel Junqueira Ferraz, no bairro Industrial, luz só dos faróis dos carros. Os postes continuam sem lâmpadas. Esta moradora, que não quis se identificar, conta que já foi assaltada. Chegando em casa com meu filho, numa segunda-feira, 7 horas da noite. 2 caras armados levaram a minha bolsa, a mochila do meu filho e nos ameaçaram, né? A gente virou refém da bandidagem, né? Denilson mora no bairro, trabalha à noite como entregador e diz que o problema está em várias ruas. Não é só a nossa rua aqui não, tem várias ruas aqui que tem 2, 3 postes consecutivos apagados. Esta outra moradora, que também não quis se identificar, está pensando em sair do bairro. Eu pensei em vender a minha casa, em sair daqui, definitivo, porque a gente não tem resposta. A gente liga para a CEMIG, para a prefeitura. Esse trecho da rua está completamente no escuro. Para vocês terem uma ideia, nós vamos apagar a luz e não dá para ver absolutamente nada. Carros e caminhões que ficam parados por aqui também servem de esconderijo para bandidos. Para entrar e sair de casa durante a noite, os moradores montaram estratégias e contam com a ajuda dos vizinhos. O contato é feito pelo WhatsApp, né? Aí a gente conversa com os vizinhos para saber como é que está o clima aqui embaixo. A gente olha se tem alguém debaixo da árvore, dá uma volta no quarteirão, né? Esperar a pessoa sair para depois entrar para casa. Com os postes apagados, as árvores são outro problema. No sábado passado, teve um assalto de uma menina, uma adolescente que estava subindo a rua e o assaltante estava escondido atrás da árvore. Todos os dias vocês podem vir aqui que tem pessoas usando droga aqui debaixo da árvore, no escuro. Dá bastante medo a gente chegar à noite aí, no trabalho, da escola. Passar aqui tá tornando muito difícil, né? Já tem 90 dias aproximadamente que tem ligado constantemente os vizinhos, mas não tem resolvido. Já que a causa é da prefeitura, que a gente liga a CEMIG, dá o telefone que cai no funcionário da prefeitura e não tem resolvido nosso problema. Tá difícil mesmo. A Prefeitura de Contagem nos deu a mesma resposta que havia dado há 3 meses, na primeira vez em que fomos até o bairro Industrial. Diz que uma equipe vai ver quais postes precisam de manutenção, que vai trocar essas lâmpadas ainda nesta semana. Amanhã já é sexta-feira. Vamos ver se vai resolver até segunda, pelo menos, né? Enquanto for preciso, nós vamos continuar cobrando. O telefone para solicitar o serviço da Prefeitura de Contagem é o 0800 032 1539. Vamos ver como é que está o trânsito de Belo Horizonte nesta quinta-feira. Ao vivo, a gente vê a imagem da Contorno com Andradas na altura da Praça da Estação. O trânsito flui bem nos 2 sentidos. Praça 7, cruzamento de Avenida Afonso Pena com Amazonas, no centro da cidade. Trânsito intenso de pedestres também, mas não há nenhuma retenção. Contorno com Tereza Cristina, na altura do viaduto Carlos Prates, o trânsito é bastante intenso, mas sem retenções. Só um pouquinho lento nessa pista da esquerda. Quinta de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada nas regiões central, sul e oeste. Nas outras áreas de Minas, o sol aparece entre nuvens. Há possibilidade de chuva localizada. A máxima é de 28 graus em Belo Horizonte. A temperatura chega aos 26 em Almenara, aos 23 graus em Ouro Preto. Em Uberaba, os termômetros atingem 27 graus e 26 em Pouso Alegre. Temperatura em Belo Horizonte é de 26 graus neste momento. Você vê aí a imagem ao vivo do Alto da Serra do Curral. A umidade relativa do ar está em 51%. 4 pessoas foram atacadas por um enxame de abelhas em São João do Anhoaçu, na zona da mata. Uma teve de ir para o hospital. Quando o senhor Daniel emprestou a Kombi dele para um amigo transportar 2 bezerras, ele nem imaginava que iria se ferrar literalmente. O grupo acabou incomodando sem querer as abelhas que moram ali por perto. Os produtores rurais estavam fazendo o transporte do gado que fica neste pasto quando uma bezerra acabou pisando na casa das abelhas que começaram a atacar os 4. 3 deles conseguiram correr, mas o dono da bezerra não teve a mesma sorte. A vítima foi levada às pressas
pressas para o hospital e chegou desacordada no pronto atendimento. Chegou desacordada e imediatamente foi atendido lá pela equipe médica. O senhor Daniel ficou mais tranquilo quando soube boas notícias do amigo, mas continuou preocupado com a situação dele. Afinal, a Kombi ainda estava na beira da estrada, infestada por abelhas. Estou sem jeito de tirar a Kombi, a chave está lá, tá o vidro dela aberto, tá com a abelha dentro da Kombi. Tem. Apesar de saber que essa não é a orientação dos bombeiros, quase 4 horas depois, ele não aguentou mais esperar. Foi lá e conseguiu retirar o carro. Se arriscou, devia ter esperado os bombeiros. Tem outras informações logo mais nos nossos noticiários de 6h40 da noite em todo o estado. Você vê agora o TV Verdade. Uma boa tarde para você. Até amanhã.